Sodoma e Gomorra, cidades condenadas pela tradição, ainda sussurram mistérios nas areias do tempo. A arqueologia, com sua lupa aguçada, pode desvendar a verdade por trás da lenda. Será que as cinzas guardam pistas sobre o fim trágico desses centros urbanos? Descubra agora. A história bíblica nos apresenta um relato dramático, mas a arqueologia oferece uma perspectiva diferente. Evidências materiais, cuidadosamente escavadas e analisadas, podem revelar a realidade por trás da narrativa. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo passado, onde a mitologia encontra a ciência. Desvendemos a vida cotidiana, os costumes e as possíveis causas da destruição dessas cidades. Esta investigação arqueológica não se limita a narrativas antigas. Compreender Sodoma e Gomorra é mais do que desvendar um enigma histórico. É entender a dinâmica social, política e ambiental de uma região crucial para a história do Oriente Médio. Desvendemos as complexidades de uma época longínqua, enriquecendo seu conhecimento sobre a arqueologia e a interpretação histórica. A arqueologia oferece um olhar mais profundo sobre as sociedades antigas. Você descobrirá evidências concretas que ajudam a contextualizar a história de Sodoma e Gomorra, além da narrativa bíblica. Compreenda as nuances e as possíveis causas da destruição, seja por catástrofes naturais ou conflitos humanos. Desvendaremos os mistérios, proporcionando uma compreensão mais abrangente e significativa sobre o passado. Aprenda a analisar evidências arqueológicas, desenvolvendo sua capacidade de interpretar o passado. Junte-se a nós nesta jornada fascinante, onde a história se torna mais do que uma narrativa. Desvendemos a verdade por trás das lendas, oferecendo uma visão completa sobre Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra, imortalizada na Bíblia, intriga a humanidade há séculos. A narrativa bíblica descreve uma destruição repentina e total, atribuída à imoralidade dos habitantes. Mas qual a realidade por trás dessa lenda? A arqueologia busca desvendar os mistérios do passado, oferecendo uma perspectiva mais precisa e completa sobre esses eventos. A região do Mar Morto, palco dessa história, guarda vestígios de antigas civilizações. A tarefa arqueológica é complexa. Encontrar evidências materiais que confirmem ou refutem a narrativa bíblica. Existem desafios logísticos e interpretativos, considerando a fragilidade do solo e a necessidade de diferenciar vestígios humanos de fenômenos naturais. Compreender o contexto geográfico é fundamental. A região do Mar Morto, conhecida por sua instabilidade geológica, é propensa a terremotos e erupções vulcânicas. Essas catástrofes naturais poderiam ter desempenhado um papel crucial na destruição das cidades. A análise de sedimentos e estruturas arqueológicas pode fornecer pistas valiosas. A arqueologia não se limita apenas a encontrar vestígios de destruição. É preciso entender a cultura material, a organização social e a economia dos povos que habitaram a região. Evidências de assentamentos, ferramentas, cerâmica e objetos de uso cotidiano podem revelar detalhes importantes sobre a vida desses habitantes. É preciso, portanto, entender a relação entre a narrativa bíblica e a realidade arqueológica. Por fim, a questão da interpretação é crucial. Como combinar a evidência arqueológica com a narrativa bíblica? Será que a destruição foi causada por fatores naturais ou humanos? A arqueologia nos fornece ferramentas para construir um panorama mais completo, mas a interpretação requer discernimento e cautela. É preciso considerar a possibilidade de narrativas mitológicas serem recriações de eventos históricos modificados ao longo do tempo. Descubra os segredos de Sodoma e Gomorra. Inscreva-se para continuar essa jornada fascinante e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua participação é fundamental para enriquecer o debate e aprofundar nosso conhecimento sobre esse fascinante tema arqueológico. Compreender Sodoma e Gomorra através da arqueologia exige uma abordagem metódica. O primeiro passo é questionar as premissas. A narrativa bíblica, por si só, não é suficiente. Precisamos analisar criticamente as evidências arqueológicas, buscando respostas além da mitologia. Identifique as lacunas na narrativa. Perceba que a arqueologia,
por si só, não pode provar ou refutar a narrativa bíblica. A busca é por conexões e evidências que complementem ou contradizem a história contada. Imagine comparar relatos históricos com registros de escavações. Desenvolva uma estratégia de pesquisa. Investigue os métodos arqueológicos usados para escavar e analisar os sítios na região do Mar Morto. Entenda como os arqueólogos datam artefatos e interpretam os vestígios. Como você pode aplicar esses métodos em seu próprio estudo? Explore diferentes teorias. Analise as possíveis causas da destruição das cidades. Imagine como eventos naturais, como terremotos ou erupções vulcânicas, poderiam ter contribuído para o fim de Sodoma e Gomorra. A arqueologia oferece ferramentas para construir um panorama completo, mas a interpretação requer cautela. Por fim, pratique a análise crítica. Avalie diferentes perspectivas sobre o assunto. Pesquise fontes diversas, buscando informações que complementem a compreensão arqueológica. Como você pode aplicar esses métodos em sua própria análise de eventos históricos? A descoberta de vestígios arqueológicos na região do Mar Morto representa um ponto crucial para a compreensão de Sodoma e Gomorra. A urgência reside na necessidade de interpretar essas evidências com precisão, evitando a simplificação e a interpretação tendenciosa. A falta de clareza na interpretação pode obscurecer a verdadeira história. A complexidade do cenário geológico da região é um fator crucial. A instabilidade geológica da área, propensa a terremotos e erupções vulcânicas, exige uma análise cuidadosa. Imagine a dificuldade de separar os vestígios de uma catástrofe natural dos vestígios da atividade humana. Como podemos discernir as causas da destruição? O conflito entre a narrativa bíblica e a evidência arqueológica é um desafio constante. A necessidade de conciliar essas duas perspectivas exige uma análise cuidadosa, evitando interpretações simplistas. A narrativa bíblica, embora rica em simbolismo, não pode ser o único parâmetro para a compreensão histórica. Precisamos encontrar um equilíbrio entre essas duas visões. A interpretação errônea das evidências pode levar a conclusões equivocadas sobre a vida e o fim de Sodoma e Gomorra. Imagine a possibilidade de uma catástrofe natural ser confundida com uma punição divina. Essa confusão prejudica o entendimento completo da história. A arqueologia nos oferece ferramentas para superar esse problema. A importância de métodos arqueológicos precisos e da análise contextual é inegável. A falta de métodos precisos para a datação de artefatos e a falta de contexto geológico podem levar a interpretações incorretas. A busca por uma compreensão mais precisa de Sodoma e Gomorra requer uma análise cuidadosa e interdisciplinar, integrando dados arqueológicos, geológicos e históricos. Para compreender Sodoma e Gomorra sob a ótica da arqueologia, é fundamental entender os métodos de escavação e análise. Primeiramente, a localização geográfica é crucial. A região do Mar Morto, conhecida por sua instabilidade geológica, é propensa a terremotos e erupções vulcânicas. Imagine arqueólogos mapeando cuidadosamente os sítios, buscando evidências materiais. Fragmentos de cerâmica, ferramentas e estruturas podem revelar informações sobre a vida cotidiana dos habitantes. A análise de sedimentos pode indicar a presença de incêndios ou mudanças ambientais. A datação de artefatos é um passo fundamental. Métodos como a radiocarbono permitem determinar a idade dos objetos encontrados, fornecendo um contexto cronológico. Imagine um fragmento de cerâmica datado de 2000 AC. A comparação com outras culturas contemporâneas é vital. A análise de cerâmica, por exemplo, pode revelar semelhanças ou diferenças com estilos de outras culturas da região. Isso permite contextualizar Sodoma e Gomorra dentro de um quadro cultural mais amplo. A interpretação das evidências exige cautela. A ausência de evidências não significa necessariamente a inexistência de algo. Um sítio arqueológico pode ter sido destruído por uma catástrofe natural, dificultando a obtenção de informações completas. A análise de diferentes tipos de evidências é crucial. Não apenas cerâmica, mas também estruturas arquitetônicas,
restos de alimentos e ferramentas podem fornecer pistas valiosas sobre a vida em Sodoma e Gomorra. Um estudo multidisciplinar é essencial. Aplicando os métodos arqueológicos, podemos investigar a possível relação entre eventos naturais e a destruição de Sodoma e Gomorra. Imagine a análise de camadas geológicas, procurando por evidências de terremotos ou erupções vulcânicas. A presença de cinzas vulcânicas, por exemplo, pode indicar uma erupção. Um desafio prático é a preservação dos sítios arqueológicos. A instabilidade geológica e a ação do tempo podem deteriorar as evidências. A necessidade de técnicas de conservação e documentação precisa é fundamental. Imagine a importância de registros fotográficos e desenhos detalhados para preservar o acervo. A interpretação das evidências pode ser complexa. A presença de certos artefatos pode ser resultado de ocupações anteriores ou posteriores à destruição. A análise contextual é crucial para evitar interpretações equivocadas. Imagine um objeto datado de milênios antes da suposta destruição e sua relação com os eventos. A colaboração entre diferentes especialistas é fundamental. Geólogos, historiadores e arqueólogos podem contribuir com perspectivas complementares. A integração de dados de diferentes áreas do conhecimento pode levar a uma compreensão mais abrangente da história da região. Um exemplo prático é a comparação de materiais arqueológicos com registros históricos. A comparação de estilos arquitetônicos e cerâmicas com registros de outras culturas pode fornecer um contexto mais amplo para a compreensão de Sodoma e Gomorra. Lidar com a falta de evidências é um desafio. A ausência de vestígios em um sítio não significa necessariamente a inexistência de ocupação. Um estudo mais profundo da região, com escavações em outras áreas, pode trazer novas descobertas. Avançando na investigação arqueológica de Sodoma e Gomorra, a análise de dados geológicos se torna crucial. Estudos recentes sobre a região do Mar Morto revelam evidências de terremotos e mudanças climáticas significativas. Imagine a possibilidade de um grande terremoto ter destruído as cidades. E como isso se compara com a narrativa bíblica? A comparação com outros assentamentos da região é essencial. A análise de sítios arqueológicos vizinhos pode fornecer um contexto cultural e cronológico. A identificação de padrões de ocupação e abandono em outras comunidades pode auxiliar na compreensão do destino de Sodoma e Gomorra. Um exemplo-chave é o estudo de assentamentos abandonados devido a mudanças climáticas. A análise de padrões de abandono e reocupação pode fornecer pistas sobre a vulnerabilidade das cidades antigas a eventos naturais. Imagine como essas informações podem ajudar a contextualizar a destruição de Sodoma e Gomorra. A análise de testemunhos arqueológicos, como restos de alimentos e utensílios, pode revelar informações sobre a vida cotidiana e as práticas culturais dos habitantes. A comparação com outros sítios arqueológicos da região pode ajudar a entender se as cidades eram excepcionalmente vulneráveis ou se seguiam padrões comuns de ocupação. A análise de textos antigos, além da Bíblia, pode ser crucial. Textos não bíblicos da região podem fornecer perspectivas adicionais sobre a cultura e os eventos da época. A comparação de diferentes narrativas pode revelar diferentes interpretações dos mesmos eventos. O caso de estudo de outros sítios arqueológicos destruídos por catástrofes naturais pode fornecer um paralelo valioso. A análise comparativa pode revelar padrões e tendências que ajudam a contextualizar a destruição de Sodoma e Gomorra dentro de um contexto histórico mais amplo, fortalecendo a credibilidade da investigação. Estudos arqueológicos recentes na região do Mar Morto revelam evidências de assentamentos antigos, mas a ligação direta com Sodoma e Gomorra ainda é um desafio. Um exemplo é a análise de camadas geológicas, indicando períodos de ocupação e abandono. Pesquisas sobre a instabilidade geológica da região demonstram a probabilidade de terremotos e erupções vulcânicas. Um estudo de caso relevante seria a análise de sítios arqueológicos semelhantes que sofreram eventos catastróficos para comparar os padrões de destruição. A análise de cerâmica e outros artefatos pode fornecer pistas sobre a cultura e a cronologia dos assentamentos.
A comparação com outros estilos cerâmicos da região pode ajudar a determinar a época e a origem dos objetos encontrados. Imagine a importância de identificar padrões de decoração em cerâmica para determinar a contemporaneidade de objetos. A importância da datação precisa é fundamental. Métodos como a datação por radiocarbono garantem a precisão das descobertas. Um exemplo prático é a datação de objetos encontrados em escavações para estabelecer a sequência de ocupação dos sítios. Os estudos arqueológicos na região do Mar Morto revelam uma complexa história de ocupação e abandono. A análise das mudanças ambientais, como secas e inundações, pode fornecer um contexto para o possível abandono de assentamentos. Imagine como os dados climáticos podem ajudar a entender os fatores que influenciaram as sociedades antigas. A interpretação das evidências arqueológicas precisa considerar a possibilidade de diferentes causas para a destruição. Não apenas catástrofes naturais, mas também conflitos humanos podem ter contribuído para o fim das cidades. A análise multidisciplinar é essencial para uma compreensão completa. Para concluir nossa jornada, é crucial destacar a importância da análise crítica das evidências. A ausência de achados não significa necessariamente a inexistência de uma cidade. Imagine um assentamento enterrado sob camadas de terra, tornando a descoberta mais difícil. Um ponto crucial é a necessidade de considerar diferentes hipóteses. Será que a destruição foi causada por um único evento, como um terremoto, ou por uma série de eventos, como mudanças climáticas e conflitos humanos? Um arqueólogo experiente analisaria todas as possibilidades. A arqueologia não busca provar ou refutar a narrativa bíblica, mas sim entender a realidade histórica. A busca é por uma compreensão mais completa, considerando todas as evidências disponíveis. A arqueologia nos oferece ferramentas para entender o passado, mas a interpretação precisa ser cautelosa. A complexidade da região do Mar Morto, com sua instabilidade geológica, influencia a interpretação dos achados. Imagine como terremotos e mudanças climáticas podem ter afetado as populações antigas e deixado poucas marcas físicas. Dados geológicos recentes sugerem uma série de terremotos na região, que poderiam ter afetado significativamente os assentamentos. Essa informação, aliada aos achados arqueológicos, contribui para uma compreensão mais completa do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. A busca por uma resposta definitiva sobre Sodoma e Gomorra pode não ser a prioridade. A real importância está em entender os métodos arqueológicos, a análise crítica de dados e a construção de uma narrativa histórica mais precisa, considerando todas as variáveis possíveis. Recapitulando, a arqueologia de Sodoma e Gomorra nos mostra a complexidade de interpretar o passado. A busca não é por respostas definitivas, mas por uma compreensão mais profunda, baseada em evidências e análise crítica. Desvendamos a importância de considerar diferentes perspectivas e a necessidade de uma análise multidisciplinar. A chave está em aplicar esses insights em outras pesquisas. A metodologia empregada para entender Sodoma e Gomorra pode ser aplicada a outros estudos arqueológicos, permitindo uma compreensão mais abrangente das civilizações antigas. Imagine como esses métodos podem ser utilizados em outras pesquisas. O entendimento das técnicas arqueológicas, como a datação por radiocarbono e a análise de sedimentos, é essencial. Esses métodos podem ser aplicados em diversos contextos, ampliando nosso conhecimento sobre o passado. Você pode usar essas ferramentas em suas próprias pesquisas. A compreensão de Sodoma e Gomorra nos ajuda a desenvolver uma visão mais ampla da história da região do Mar Morto. A análise das mudanças climáticas e dos eventos geológicos permite um entendimento mais profundo das sociedades antigas e sua interação com o ambiente. Para continuar a jornada, convido você a se aprofundar nos estudos arqueológicos. Explore outros sítios históricos, aplicando os métodos e insights aprendidos aqui. Compartilhe seus pensamentos e insights com a comunidade, expandindo o debate sobre este fascinante tema. Vamos juntos desvendar os mistérios do passado. Refletindo sobre Sodoma e Gomorra, percebemos a fragilidade das civilizações e sua interação com o ambiente.
a arqueologia nos mostra que o passado é complexo, multifacetado e cheio de mistérios que ainda precisam ser desvendados. A busca pela verdade histórica é uma jornada contínua. A história de Sodoma e Gomorra, além da narrativa bíblica, é um testemunho da importância da arqueologia. Ela nos permite construir uma imagem mais completa do passado, considerando diferentes perspectivas e evidências. A arqueologia nos conecta ao passado, revelando a beleza e a complexidade das culturas antigas. A análise arqueológica não se limita a Sodoma e Gomorra. Os métodos e insights aqui compartilhados podem ser aplicados a outros estudos históricos, enriquecendo nossa compreensão do mundo antigo. Imagine como essas ferramentas podem ser usadas para desvendar outros mistérios do passado. A arqueologia é uma ferramenta poderosa para entender o passado. Ela nos permite conectar com as culturas antigas, aprendendo com seus sucessos e fracassos. A busca pela verdade histórica é um processo contínuo e fascinante. Continue a explorar, a questionar e a desvendar os segredos do passado. O estudo de Sodoma e Gomorra, em particular, nos lembra da importância de uma análise crítica e multidisciplinar. A arqueologia nos convida a questionar, a investigar e a construir um entendimento mais completo e profundo da história. E lembre-se, a jornada continua. Lembre-se que a arqueologia é mais do que escavações e descobertas. É uma busca pela compreensão, pela conexão com o passado e pelo enriquecimento do nosso conhecimento coletivo.